Se a gente pegar lá o seu boletim de comunicação social, publicidade e marketing e o de economia, qual que tinha mais frequência? Só pra eu saber qual facu você gostava mais. No sistema ou o que eu frequentei? O que você frequentou mesmo. Onde você foi campeão de truco? Qual das duas ali, vai? Ah, na SPM. Na SPM. Certo. Na SPM. Feito isso, contrataram super bem você e depois o Santander te chama. Você ficou ali por, se não me faltam os cálculos aqui, você foi em 2007 pro Santander, é isso? 2007. Você ficou 3 aninhos lá. Meio. Cara, o que aconteceu que o bichinho do empreendedorismo te pegou lá em 2010? Como é que isso aconteceu? Eu entendo que de lá é o seu salto de fé. É. Não, 100%. 100%. Aqui tem fracassos já ou é só sucesso? Aqui 2010, quando você vai dar o primeiro salto, você já falou pra mim que quebrou 2 vezes. Uhum. Tá no meio dessa década? Não, tá nessa década. Tá bom, de 2010 beleza. a 2020. Beleza, eu vou deixar aqui. Ó. Mas ainda não foi em 2010. Legal. E aí, o que você foi fazer? O que aconteceu, cara? Cara, foi assim, isso explica, em grande parte, o que a gente faz hoje, né? Porque dentro do meu papel no banco, eu tinha que lidar com diversas áreas para que a gente pudesse fazer tipos de operações não convencionais de derivativos, né? Que exigiam adaptações das outras áreas, né? Para a gente tirar o produto um pouquinho da esteira e atender uma necessidade do cliente ou às vezes até uma oportunidade de mercado. E nesse processo, uma instituição que o banco se relaciona até hoje, né? Que o banco se relacionava muito, era a CETIP. E a CETIP, para quem não conhece, a CETIP era tipo o cartório dos bancos que se fundiu com a BMF Bovespa e hoje é a B3, né? Então, a gente acabava tendo muita relação com a CETIP, porque todas as operações feitas no mercado financeiro, até por uma questão regulatória, tem a necessidade de formalização, né? Uhum. Nesse tipo de câmara. E aí, cara, assim, isso eu tô falando aqui 2008, 2009, né? Aí tem a crise do subprime, que derivativos veio para evidência como um produto ruim, tóxico, empresas quebraram por causa disso, né? Teve a Votorantim Celulose e Papel, a Aracruz, a Sadia, né? Então, assim, muita coisa que aconteceu com derivativos exigia muita tempestividade e criatividade do banco para resolver o problema. E a gente tinha uma restrição operacional, muitas vezes, no trato com a CETIP. Então, do ponto de vista de cliente, eu nunca me sentia ali plenamente satisfeito com o tipo de atendimento, com a maneira como os sistemas... Tudo caixinha e protocolo. Era muito, assim, né, quadradinho ali. Tipo, porra, mas cara, eu tenho que fazer isso, eu preciso sair do risco com o cliente, preciso fazer assim, fazer assado, pô, é receita pro banco e tal. É uma instituição que evoluiu demais, né? Hoje, assim, o B3 e cabeça da B3 é completamente diferente do que era. Né? Acho que tem resquícios, obviamente, é uma empresa gigante, mas, né, na época, como cliente, assim, aquilo me incomodava demais, sabe? Hoje os caras compram startup, mano. Loucura. Quem diria? Comprava os cabelos coloridos. Né? Exato. E aí, assim, eu via tudo aquilo e falava, pô, não é possível, cara. Não tem alternativa. Ligar lá, falei, mas, cara, eu preciso atender o cliente, o cara tá na linha, eu vou fazer o quê? Cara, não, é isso aí. Protocola e espera. Meu. Ponto. E ponto, né? E aí, passou um tempo, a CETIP, ela passou por um processo de desmutualização. Todos os bancos, eles eram sócios, né? Ou a grande maioria dos bancos, eles eram sócios da CETIP. E a CETIP, ela estava formada como se fosse uma associação, tá? O modelo jurídico não é exatamente esse, mas é como se fosse uma associação. Ali era sem fins lucrativos e tal. Eles tinham se juntado para, né? Assim, como todos os bancos precisavam usar, falou, cara, vamos montar uma empresa que só cuide disso pra gente? E foi. Assim nasceu a CETIP lá na década de 80. Aí a CETIP passou pelo processo de desmutualização, que transformou ela numa empresa, portanto, visando lucro e tudo mais. Isso casa também com a entrada de um fundo de investimento na CETIP. E aí foi em 2009 que me deu esse momento eureka, assim, que eu falei, cara, isso aqui é... Porque virou uma empresa. Entrou um fundo, aí eu olhei, cara, isso aqui é uma empresa com 50% de margem líquida, sem concorrência, e presta esse serviço aqui. Que eu sou cliente, que eu uso, não é possível, né?
Não tem... Só eu tô vendo isso aqui? É óbvio que acho que até do alto da minha imaturidade profissional, né? Eu subjuguei muitas vezes o tamanho do desafio. Não era à toa a margem e a pouca competição ou nenhuma na época. Né? Era muito difícil na época, por um certo momento até a própria BMF tentou competir com a CETIP nesse ambiente e tal, era muito inóspito, o custo de switching cost para os bancos, né, custo de saída também alto, investimento em tecnologia e tal, enfim, né, uma série de coisas que na prática inviabilizavam a competição. Então, assim, as duas empresas pareciam concorrer, mas na prática se complementavam e ficava meio essa, assim, tipo, a CETIP falava, um dia eu vou virar a bolsa, hein? E aí a bolsa falava, um dia eu vou fazer o que você faz. E aí ficava, então fica você na sua, fico na minha e tá bom pra todo mundo. Então, cara, foi assim, foi por essa percepção de oportunidade, assim, sabe? De criação de valor. Mas de uma dor que doeu em você, mesmo estando com a figura de banco, não de cliente final ali, né? E aí a minha desconstrução do raciocínio foi assim, beleza, cara, já tentaram fazer isso antes, né? Isso não tem competição e não é à toa. E os bancos são os principais usuários e os bancos estão conectados aqui e não vão sair, não é assim, não é fácil, né? Tipo, eu não sou filho de banqueiro, ninguém vai me ajudar, ninguém vai falar, despluga daqui, pluga ali, porque é o Rodrigo, né? Então a minha desconstrução do raciocínio foi, todo contrato que um banco faz é uma contraparte. Ou é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Na época do meu trabalho, né, assim, era sempre a relação com a pessoa jurídica que a gente lidava dos produtos lá. E aí eu via também, assim, meu perfil sempre foi um pouco mais técnico e tal, eu via que as empresas tinham um gap muito grande de ferramentas e também de conhecimento no trato com o banco e no trato das operações que a gente fazia com as empresas. Aí eu falei, cara, eu vou começar a atender as empresas, porque na hora que eu começar a atender as empresas, eu vou criar esse estofo aqui, eu vou criar competências, né? Para poder mostrar para o regulador que eu tenho condições de lidar com os contratos financeiros, e no caso a CETIP está olhando para a ponta do banco, esse mesmo contrato eu estou olhando para a ponta da empresa. Então, na prática, eu tenho condição de lidar com o contrato. Então, foi por esse ângulo, né? Foi uma outra porta de entrada. Você decidiu gerir aquilo para que você fosse o escudo daquele mau atendimento que você também passava ali, né? Porque a partir do momento que você vai pro outro lado da mesa ali, tava blindando essas empresas que você tava representando, é isso ou não? Porque as empresas, assim, quando elas fecham as transações bancárias, né? Mas aqui estamos falando de operações de empréstimo, operações de derivativos também, ou às vezes até aplicações, elas têm uma série de consequências depois que ela fecha. São consequências de ali, gestão da parte contábil, da parte fiscal. Toda a buroca temas do operacionais negócio. Também, né? Puta, resgatou, caiu na conta, pagou certo e tal. Então, esse tipo de coisa, para empresas, principalmente de médio para grande porte, que eram as empresas que eu me relacionava, é uma complexidade grande. E elas precisam de ferramentas e de gente que conheça. Por quê? Tem departamentos para fazer isso. Sim, então tem empresa aí, cara, tem uma galera, centenas de funcionários para fazer isso. Você pegar a área financeira da Petrobras é maior que muita empresa, né? Porque a complexidade é grande e porque gira altos volumes. Então, qualquer pouquinho de eficiência ali é muito dinheiro. Então, para começar a atender as companhias, foi onde eu comecei a desenvolver trabalhos de consultoria. Depois de consultoria que, você fez uma consultoria aqui, mas agora eu preciso controlar. Aí você monta uma planilha, aí a planilha que vira um protótipo, que vira um sistema. Isso que eu ia falar. O Excel que virou, no final, o software. Exato. Aí você vai aprendendo um pouquinho de VB Script e tal, né? VBA. Monta uma macro aqui, uma macro ali, né? O pessoal hoje faz tudo em Python, ninguém nem sabe o que mais que é macro. É verdade. E aí, cara, foi assim que foi desenrolando as coisas.